E aí, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância do enxágue. Não sai daí. Hoje a gente vai abranger vários comentários que aqui na minha cabecinha se completam e se respondem, tem a ver com o assunto. Inclusive um que a gente acabou de receber do Odilson Oliveira, mas começando com o comentário do Alex Aires. Embora a gente não vá tratar especificamente do que ele perguntou. Mas esse comentário foi respondido por um outro inscrito, o Sujou, e ele indicou um vídeo que mostra como é o funcionamento do sabão, ou do caso, o nosso detergente. E esse vídeo me fez lembrar do quanto é importante o enxágue, e apesar dele não tratar do enxágue tecnicamente, e sim do funcionamento do detergente, é mais uma coisa que corrobora essa teoria, digamos assim. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição. Eu peço que você assista porque tem informações muito importantes. No começo pode ser um pouco teórico, mas continua assistindo porque a moça, que tem um sotaque mineiro muito legal, vai explicar mais adiante de uma maneira bem simplificada esse funcionamento que eu também vou comentar aqui. E por último a gente chega na resposta do comentário que a gente recebeu hoje a respeito da quantidade de água que a gente estava utilizando naquele sofá que estava muito sujo. Eu vou tentar falar aqui de maneira ainda mais simplificada do que a gente vê lá no vídeo, começando pela parte do funcionamento do detergente. Em geral, a gente tem uma substância, mas ela é composta por outras. No caso da água, a gente tem as moléculas de hidrogênio mais a molécula de oxigênio. Então vamos chamar essas moléculas de bolinhas. A gente tem bolinhas de um elemento com outro elemento e a gente forma a água. Da mesma forma acontece com o detergente. Obrigatoriamente não são 2 tipos e 3 moléculas. No caso do detergente são várias. Mas o que é importante para a gente é que algumas dessas moléculas são cargas positivas e outras negativas. Ou outra negativa, depende de cada caso. E assim como acontece no ímã, no magnetismo normal, algumas moléculas se atraem e outras se repelem. Opostos se atraem e os iguais se repelem. Quando a gente aplica o detergente em uma gordura, algumas moléculas do detergente, ou essas bolinhas do detergente, elas vão ser atraídas para a gordura, elas grudam na gordura. Porém, em volta do detergente a gente tem outras moléculas que elas próprias vão se afastar uma da outra. E o que isso faz? Isso faz com que essa mancha de gordura que a gente está tratando, ela se reparta em vários pedaços. Quando você vê o vídeo e vê o desenho que ela faz, você vai compreender muito bem isso. A gente tem uma mancha grande de gordura e quando você aplica o detergente, ele cola em volta da gordura. Porém, com essa retração que as próprias moléculas, as próprias bolinhas do detergente fazem, essa gordura tende a se espalhar em vários pedaços menores. Então o detergente fica colado na gordura. Então ele não está mais colado no tecido, porque agora a gente tem essa camada, digamos assim, de detergente entre o tecido e entre a gordura. Então agora a gente passa o aspirador e a gente retira essa gordura. Porém, como costuma dizer o Rainer, a gente precisa de um veículo para fazer essa remoção. Eu não sei se a palavra veículo é a que ele usa e sim a que eu uso, mas é a mesma teoria que eu concordo. A gente necessita de ter um veículo para transportar essa sujeira para fora do tecido, para fora da espuma. E só o líquido que a gente aplicou, no caso do detergente, às vezes não é suficiente, ou na maioria das vezes não é suficiente para a gente remover essa sujeira do tecido. Então, se você faz uma aplicação e passa só a aspiração e vai embora, ainda ficou sujeira ali. Dá para saber isso de maneira fácil pegando um pano branco, úmido e passando. E você vai ver que o pano vai ficar sujo porque não removeu toda a sujeira. E o que acontece quando a gente aplica água é que algumas dessas bolinhas da água vão ser atraídas por essas bolinhas do detergente. As mesmas moléculas que se repelem, né, faz o detergente se repelir e repartir a gordura,
elas são atraídas pelas moléculas da água. E falando de maneira simplificada, o que acontece? O detergente gruda na gordura e a água gruda no detergente. Então agora a gente tem mais uma coisa para puxar essa sujeira para fora, porque está todo mundo colado. É como se você tivesse ali um pedacinho de ferro, vamos dizer assim, e aí você colocasse um ímã nele. Agora você pode puxar o ímã e esse pedacinho de ferro vem junto. A água é um outro ímã que você vai colar nesse primeiro ímã. E aí você consegue puxar todo mundo para fora. E a gente tem, claro, muito mais força para puxar esse pedacinho de ferro com 2 ímãs, um colado no outro, do que só com o primeiro ímã. E aí a gente entra no comentário do Odilson Oliveira. A gente estava jogando muita água, a gente estava encharcando demais aquele tecido. E de certa maneira eu concordo com ele. Eu gostaria de estar utilizando muito pouca água ali. Na verdade, eu gostaria de não estar usando nenhuma água, né? E que o nome lavagem a seco fosse realmente verdadeiro. Mas aquele tecido tinha muita sujeira. Se você já acompanha o canal, você percebeu que a gente não faz a aspiração. Mas não porque a gente acha errado aspirar. A gente acha errado falar que é obrigatório aspirar. Tem muitos casos onde a aspiração não é eficiente e aqui para nós a maioria deles são. Porém, em alguns casos é sim obrigatório, é indispensável que você aspire para depois não ter um grande trabalho. E nesse caso, apesar da gente não ter mostrado no vídeo, a gente fez a aspiração, até porque também tinha um pouco de pelo e a gente usou aquela escovinha de borracha para fazer a remoção do pelo. Mas mesmo assim sobrou muita sujeira ainda presa no tecido. A gente aplicou bastante produto numa diluição até mais alta do que a gente está acostumando a usar o multi-interiores. Ele desprendeu a sujeira, mas agora eu preciso de remover ela e aí eu preciso de muita água para isso. E um ponto interessante que a gente precisa refletir é que ali no vídeo você vê aquele monte de água rolando para lá e para cá, né? A gente faz poças de água. E aí eu imagino que daí, né, surgiu o questionamento do Odilson, da gente estar encharcando bastante. Mas veja, a quantidade de água que a gente está aplicando ali é mais ou menos o que a gente estaria aplicando em um outro tecido naquela sujidade. A diferença é que por ele ser fechado, a gente forma aquelas poças de água. Isso quer dizer que essa água não está indo para dentro do tecido. Quando a gente fala de encharcar um tecido demais, a grande preocupação é de que a gente não vai conseguir remover essa água e o tecido vai demorar muito para secar. E justamente nesse caso, por a trama ser mais fechada, a água não está penetrando, ela fica ali em cima e quando a gente passa a extrator, a gente vai removendo ela. A diferença é que quando você joga água, ela gruda no produto e o produto está grudado na gordura e aí a gente consegue fazer a remoção. No caso de outros tipos de sujidade, né, a sujidade mineral, que seria ali no caso a terra mesmo, vamos dizer assim, ela até pode não estar grudada no detergente, porém ela precisa de um veículo para ser transportada, que no caso é a água. Então, quanto mais água a gente utiliza, mais rápido é o processo. Para não formar aquele monte de água no sofá, a gente poderia, por exemplo, aplicar água e fazer a extração seca, sem jogar água ao mesmo tempo, que é o nosso costume aqui. Porém, ia ser um processo muito lento. Então, aqui na nossa opinião, né, sempre deixando claro isso, essa é a nossa maneira de pensar, quando você utiliza mais água, você consegue remover a sujeira de maneira mais eficiente. Isso tem um custo, cada decisão tem um custo. Talvez o tecido fique mais úmido do que o normal, mas é o preço que a gente prefere pagar para conseguir fazer a remoção eficiente dessa quantidade de sujeira. Daria para a gente fazer uma aplicação mais leve, fazer uma extração mais leve, remover uma camada de sujeira bem superficial e o tecido ia ficar bonito também, né? Corria o risco da sujeira de baixo subir? Corria, mas é uma escolha que você faz. Porém, aqui a gente não acha isso legal. Se tem sujeira no fundo e a gente consegue alcançar ela, aqui a gente faz o possível para eliminar essa sujeira
até onde a máquina alcança. Se tiver sujeira 1 palmo para dentro, infelizmente a gente não consegue remover. Mas até onde a gente alcança, a gente precisa fazer essa remoção. Mais uma vez ficou um vídeo muito longo, mas eu espero que essas informações te ajudem. Se você ainda não é inscrito no canal e está gostando dessas informações, se inscreve, porque a gente está sempre aqui respondendo os comentários mais relevantes e também fazendo outros vídeos mostrando técnicas, testando produtos e tudo mais. Por hoje eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!